Oi, gente! Mais um programa começando. Tô muito feliz de você estar aqui de novo, muito feliz com os feedbacks que nós temos recebido aqui do programa, muito feliz com tudo que vocês têm falado nas redes sociais, nas mensagens que vocês me mandam, enfim, é isso mesmo, gente. Quando vocês falam, quando vocês dão feedback, críticas, sugestões, é isso que faz as coisas acontecerem. Então, sugestão de tema, enfim, fiquem à vontade, como eu sempre falo todo começo de programa, isso aqui é construído com todo mundo junto. Então, peçam, perguntem, interajam, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, podendo falar de assuntos tão importantes para que você seja feliz, para que eu possa te ajudar a ser feliz. Hoje nós temos dois temas especiais, um sobre saúde do homem e outro sobre saúde da mulher, atrelado ao sagrado feminino, que é um tema novo em discussão, que a Tânia, psicóloga muito querida, veio trazer aqui para nós informações extremamente importantes. E eu quero te pedir então para que você fique até o final, que interaja aqui nos comentários, que fale o que vocês estão achando, enfim, compartilhe também para mais pessoas assistirem e vamos lá, porque tá recheado de informação legal aqui hoje.
Pessoal, existem N fatores que nos alertam da importância de conscientizarmos os homens a procurar ajuda. Por isso que existe o dia 15 de julho, que inclusive é dia do diretor da Connect Sites, nosso parceiro que faz esse programa acontecer junto com a CCMUG. Mas não é do seu aniversário que eu tô falando, tá, Edinho? Mas do Dia do Homem, que é dia 15 de julho. Existem também as ações feitas no Novembro Azul, né, no mês de novembro, da conscientização da procura por ajuda em relação ao câncer de próstata, mas nós precisamos falar disso o ano todo. Nós precisamos lembrar que os homens, eles, via de regra, não procuram ajuda médica e por isso adoecem e morrem. Muito mais homens do que mulheres morrem todos os dias. Nós precisamos mesmo conscientizar todo mundo da importância de procurar ajuda médica e psicológica, médica e emocional. Nós vivemos numa cultura aí de que homem não chora, muitos homens às vezes nunca choraram na frente da sua família, acreditam que demonstrar sentimentos é ser vulnerável e não é bem assim, né? Nós todos temos sentimentos e precisamos colocá-los para fora de alguma forma em algum momento. Então eu convido você a imergir mesmo nesse programa, ouvir o que nós temos hoje para falar para você, mas também que sirva de reflexão para que você saia daqui tomando uma atitude diferente de procurar ajuda. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um médico que eu gosto muito, indico que vocês sigam o canal dele, ele fala muito de questões de saúde e nesse vídeo especificamente ele está falando de questões de saúde do homem, então assistam, reflitam e vejam aí quais as medidas que vocês também precisam começar a rever na vida de vocês. Vamos ver? Laíra, quando é que o homem deveria começar a se preocupar com os hormônios? Eu gostaria de começar, Miguel, falando sobre o aspecto da testosterona. Eu digo sempre o seguinte, testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o cara que está com dificuldade de subir escada é porque está com problema de testosterona, na maioria das vezes. Dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem, quando começa a perder testosterona, e tem homem aí com 35 que já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no shopping e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro. Começa a bater com o para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. E isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça. Ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo e na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes, o segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei indivíduos de 75 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme, entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo, também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perdendo a testosterona, ele perde a autoconfiança, ele perde a capacidade de decisão, ele chuta o pau da barraca, ele quer vender tudo que ele tem, ele não quer se preocupar com mais nada, ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona e você faz a modulação com a testosterona bioidêntica, surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta, e não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte, sempre que você for fazer uma modulação com testosterona num homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal, porque um casamento que não tem sexo há 10 anos, e de repente você modula o homem, e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então ele tem que, eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga sua esposa para também fazer a modulação, porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável dentro do casamento. E existe uma tendência do homem
Eu estou te falando isso porque assim, ó, a gente faz cirurgia masculina há muito tempo. Sim. Né? Diminuiu bastante hoje em dia esse negócio de machismo e tal. Porque eu não vou fazer exame, que imagina. Mas a gente sabe que a menopausa ou a andropausa masculina, ela acontece antes do que da mulher, normalmente. Bem antes, bem antes. A mulher acontece tudo entre os 45 e 55, é a média, né? No Brasil, a mulher entra na menopausa aos 52 anos, média. O homem não, ele começa devagarinho já aos 35, ele vai caindo, 3 vezes por semana, 2, é uma por mês, é uma por ano, oh, que beleza, é hoje. Entendeu? Mais ou menos assim. O cara não ovula, né, Laer? Então, como não ovula e não tem essa alteração de menstruação, o cara acha que é normal. Né? Olha, a gente pega seguido também, cada vez mais seguido, gurizada nova, até porque assim, ó, quando se fala em modulação masculina, tem que se diferenciar do que o pessoal costuma usar de bomba, né? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Esses anabolizantes que são usados, eles não são bioidênticos, eles podem causar danos hepáticos, eles podem causar danos de atrofia testicular, eles têm uma série de efeitos colaterais que devem ser evitados. Então, quando nós falamos de testosterona, um médico que não está treinado, porque isso, gente, você tem que procurar, você que está nos assistindo, você tem que procurar alguém que entenda do processo, que estudou isso, porque isso é uma especialidade, você saber trabalhar com os hormônios, não é qualquer médico não, porque a pessoa que não tem experiência não vai poder te ajudar em nada, tem que ser alguém que esteja, que geralmente o médico que está trabalhando nisso, ele ou ela também faz, porque é a única especialidade médica que eu conheço que todos os especialistas também são pacientes. Também fazem parte. Geralmente começa assim, o médico faz nele mesmo, vê o resultado espetacular que é, e aí começa a fazer nos familiares e começa a fazer nos clientes. E tem toda essa revolução. Como chega a gente, Laer, com suplemento, quer dizer, com medicação, sendo medicado com estatinas, né? É impressionante. E dor articular, perda de massa muscular, isso, depressão. Tudo isso. Gente que ia para cirurgia olha, não tem nada a ver com a minha área. Eu tenho casos de colegas médicos que desenvolveram rabdomiólise, que o músculo vai desintegrando, a pessoa não levantava mais. Não levantava mais. Você tira o medicamento, introduz proteínas, etc., e a pessoa volta à vida. E coenzima Q10, que é o principal. E o engraçado, né, é assim... assim como testosterona e os outros hormônios, a gente escuta o paciente chegar na clínica e dizer assim, não, olha aqui, ó, o hormônio, ou eu fui consultar, o cara bateu nas minhas costas e disse, não, bem-vindo aos 50. Ele falou, pô, quase quis bater no cara, que história de bem-vindo aos 50? Não, sabe o que eu falo? Eu falo depressivo? Assim, ó, olha só, você vai no oftalmologista, você tem 80 anos, você vai no oftalmologista, você fala, doutor, não estou enxergando bem. Aí o oftalmologista não bate no seu ombro e diz, ó, isso é velhice. Não, ele vai te dar um óculos, você vai sair de lá com a visão 20/20, igual de um jovem. Tá? Você está com problema de pâncreas, você está com diabetes, você não chega com 80 anos e fala, estou com diabetes, você fala, vou te dar uma glicemia de 125. Não, vai te dar uma glicemia de 99. Ora, quando você está com o seu testículo velho e quando você está com o seu ovário velho, você também deveria receber a mesma atenção, né? Eu faço modulação com testosterona em mim mesmo, tem 15 anos, eu comecei aos 52, tem 15 anos, vou fazer 68. Tem 15 anos que eu faço modulação em mim mesmo. E eu notei em mim toda a diferença. Eu estou aqui hoje, amanhã eu estou dando aula aqui, amanhã à noite, sabe onde é que eu estou? Em Belém. Eu vejo o Laer ficar 12, 14 horas de pé dando aula. Dando aula, sem problema nenhum. Impressionante. E eu sou testemunha disso, porque eu uso em mim também. Né? Então, as cirurgias facilitam. Nossa. Não tem, Laer, sabe como é que eu acordava antes? Eu deixava do lado da minha cama, eu deixava um Red Bull para quando me chamavam que tinha chegado o paciente, eu abria a geladeirinha, tomava o Red Bull, esperava começar a fazer efeito para levantar. Né? Entendeu? E já levantava meio, né? Porque tinha dormido mal de noite. Tinha dormido mal. Tava gordo, né? Mesmo fazendo exercício e tal, engordando normalmente, como todo mundo que vai envelhecendo. É o raio do normal. É o normal. Eu sempre digo o seguinte: envelhecer é normal? Ter câncer com envelhecimento também é normal. Não é saudável só, né? Não é saúde. Então, o que modifica esse tipo de medicina, que não é nova, Ana, isso aí tem mais de 30 anos, né, que o pessoal está fazendo direitinho, é que quando o médico tem que se dar conta que tem que voltar para estudar... Os taoístas, há mais de 1000 anos atrás, convidavam as mulheres grávidas para urinar na praça, tinha um lugar onde elas urinavam. Eles pegavam aquela urina, deixavam aquilo evaporar,
pegava aquilo e levava para os reis, para as rainhas. Só o pessoal da realeza tinha direito àqueles hormônios, entendeu? Porque era o hormônio, era o quê? Era o hormônio bioidêntico. Era exatamente o bioidêntico. E aí que começou, há mais de 1000 anos atrás. Quer dizer, a coisa é antiga. Modulação hormonal. Pois Por que se fala modulação hormonal? Né? Porque na realidade não é reposição, que é uma coisa antiga, obsoleta. Reposição era assim, faltava um hormônio, aliás, eles nem sabiam se faltava, porque não media nada na época, e também não valia a pena medir, porque o que dá não muda o que está lá, entendeu? Então uma mulher, por exemplo, está na menopausa, está com estrogênio baixo, não adianta medir que ela está baixo, no caso da reposição, porque o que ia repor não ia mudar o estrogênio dela. Então a reposição, você olhava um hormônio e dava. A modulação, você primeiro equilibra como se fosse uma orquestra. Não adianta consertar só aquele violino que está desafinado. Você tem que trabalhar em grupo. É a tireoide trabalhando com o pâncreas, trabalhando com o adrenal, trabalhando com o ovário, né? E assim por diante. É um equilíbrio, são os vários hormônios. E não é oral, você não faz isso pela boca, porque os hormônios esteroidais, eles não devem ser administrados pela boca, porque quando eles passam no fígado, eles mudam a característica e vai cair no sangue metabólitos, às vezes indesejáveis. Então, fazer transdérmico faz uma diferença enorme. Então, essa combinação de usar vários hormônios, de fazer via transdérmica, de medi-los antes e depois e ver como que o ajuste é feito, isso recebeu o nome de modulação em vez de reposição. E como psicóloga, eu não posso deixar de lembrar vocês, eu já falei sobre isso aqui em algum dos programas anteriores, que o número de homens que cometem suicídio, que chegam até o final, né? Temos a ideação suicida, que são pensamentos, que o número é maior em mulheres. Mas o ato do suicídio, o ato consumado, é muito maior em homens. Por quê? Os homens, eles já demoram muito para procurar ajuda. Então, sai da ideação para o ato muito mais rápido. E as mulheres, elas utilizam meios menos letais para cometer o suicídio. Óbvio que eu não vou comentar aqui, não tem necessidade de quais são esses meios, mas os homens, eles procuram meios mais letais para cometer o suicídio. Então, o número de homens que morrem por suicídio é muito maior do que o de mulheres. As mulheres, elas são mais ansiosas e a taxa de depressão em mulheres é muito maior. Porém, o número de homens suicidas é maior por conta dos métodos que são utilizados. Por quê? Porque não comenta, porque não fala, porque não pede ajuda, porque espera chegar no nível que já não tem mais controle. E aí, por conta disso, acaba tomando medidas drásticas. Então, isso é muito importante esclarecermos tudo isso, é muito importante falarmos de tudo isso. E entender que você, homem, pode e deve se vulnerabilizar, pode e deve falar dos seus sentimentos. Não tenha medo. Fale o que tá sentindo, fale o que tá pensando, ame muito, chore, reclame, deite no colo de alguém, reflita sobre suas ações. O peso, às vezes, é muito grande para quem, por exemplo, é o provedor de uma família ou para quem não conseguiu atingir o que a sociedade impõe como algo aceitável para um homem bem-sucedido, né? O ter. Às vezes pesa muito isso pro homem, normalmente, socialmente falando, mais até do que pra mulher. Então o homem foi muito ensinado a conquistar, faz 18 anos tem que ter carro, tem que ter habilitação, às vezes o homem não dirige, nem quer dirigir, mas aí ele se sente menos homem, às vezes por conta disso. Enfim, homens, vocês precisam se cuidar, vocês têm traumas emocionais, vocês têm históricos emocionais aí, que às vezes não são muito falados, mas que trazem bagagens pra vocês, que podem sim desencadear ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos, psiquiátricos, psicossomáticos. Então procurem ajuda. Pessoal, e agora vocês vão conhecer a Tânia, uma querida que trouxe um tema muito importante pra gente, informações muito legais sobre esse tema que é super novo, eu não conheço muito, estou aprendendo com ela. Eu acho que a gente tem que estar com a mente sempre aberta a novas possibilidades, novas informações, enfim, é assim que eu vivo. E vamos ouvir um pouquinho aí do que a Tânia tem para contar para nós sobre sagrado feminino. Olá, Tânia! Gente, eu tô com uma colega
já de muito tempo aqui comigo, então eu amo conversar com quem eu já conheço. Aquelas pessoas que eu também conheço no programa, eu amo também, mas quando a gente conversa com alguém que já tem uma identificação de época de faculdade, é um pouquinho diferente, porque a gente já passou perrengue junto, a gente já viveu coisas juntas. E a pessoa que está aqui comigo hoje, que vai se apresentar, ela estudou comigo na faculdade, trabalhou comigo durante um período, a gente mora perto uma da outra, então tem uma conexão aqui que todo mundo vai perceber no fluido da entrevista. Então, mesmo se eu não contasse, todo mundo já ia saber que eu já te conheço, né, Tan? Verdade. E, gente, não precisa falar quantos anos, né? Porque não vem ao caso. Mas não. Eu acredito mesmo, Sá, que é uma intimidade muito gostosa, né? E isso é perceptível. Então, é muito gostoso estar aqui, é um prazer, na verdade, brigadão pelo espaço. Eu acho que quando a gente vem falar, né, com o tema que eu venho falar hoje, sobre falar para mulheres, então é sempre um espaço muito bem-vindo, sabe? Muito abençoado, porque a gente precisa criar mais e mais espaços como esse. Muito bom, tá? E eu queria que você contasse, então, para a galera aí quem é você, além de ser minha amiga, vizinha, ex-colega de trabalho, quem é a Tânia? Conta um pouquinho para a gente. Ô, Sá, você sabe que quem é você, né? É uma das maiores indagações, né, de todo ser humano. E durante muito tempo, quando as pessoas me perguntavam, né, Tânia, quem é você, né? A primeira coisa que vinha na minha cabeça era, bom, eu sou a Tânia, eu sou psicóloga, clínica, então a gente sempre relaciona quem a gente é com quem a gente faz. Sim. Com o que a gente faz, né? A gente associa isso de bate-pronto. E aí, todo o meu processo pessoal, né, do meu mergulho interno, porque sim, também passamos por vários mergulhos internos, né? No fato de sermos psicólogas, não nos dá a carteirinha de alecrim dourado nessa vida, né? Não, ainda bem que não, né? Ainda bem que não, né? Mas eu acho um grande privilégio, porque quando a gente tem acesso às coisas que a gente trabalha, eu acho que fica mais a gente trabalha com o que a gente aprende, então a gente internaliza, a gente absorve e passa isso para frente. Então eu acho que a nossa profissão é um grande privilégio. Mas, para além disso, né, para além da psicóloga, né, eu aprendi a me apresentar como a Tânia, esposa do Leandro, mãe dos gêmeos, Beatriz e João. Gente, deixa eu fazer um adendo, sem querer cortar, mas já cortando. Quando a Tânia descobriu dos gêmeos, eu estava junto. Pensa que momento marcante, para vocês verem como a gente pode ficar anos sem se ver, mas tem coisa que eu nunca vou esquecer. Sim, a conexão é única, né? Uhum. A emoção daquele momento foi muito forte. Então, assim, eu não posso falar de mim sem falar dessas minhas raízes, né? Então, eu sou a filha da Regina e do Cícero, eu sou a neta da dona Beatriz e do seu João, da dona Francisca, sabe, do seu Orlando, eu sou irmã do Tiago, sou irmã do Murilo. Então, eu sou muito, mas muito além da Tânia psicóloga. Profissionalmente, né? Trabalho clinicamente com mulheres há alguns anos, não vou fazer contas, né, gente? Já falei para vocês que eu não vou fazer conta aqui hoje. Sou de humanas, né? Mas eu trabalho com mulheres e para mim é um grandíssimo privilégio, porque existe uma troca muito grande. Desde a minha maternidade eu entendi que o meu trabalho era voltado a mulheres, mesmo não sabendo muito bem o que eu ia fazer com as mulheres. Eu decidi naquele momento pós-maternidade que seria voltado para trabalhar com o feminino. E a real é que eu aprendo diariamente. É uma troca incrível com essas mulheres. Então, eu me sinto muito, muito, muito privilegiada mesmo. E de algum tempo para cá, depois da pandemia, na verdade, quando nós entramos em isolamento social, eu comecei a estudar muitas coisas, né? A gente começou a passar um período muito maior dentro de casa. Então, eu entendi que eu precisava reciclar, né? E aí eu comecei a estudar a fundo algumas coisas. E uma dessas coisas que chegou até mim, porque eu acredito que as coisas chegam até a gente, no momento que a gente está preparada também, é aberta a isso, foi a questão do sagrado feminino, né? E aí, assim, quando a Sá me convidou, né, para estar aqui,
E ela falou assim, tá, quero te convidar para o programa, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que você está fazendo e tal. E aí eu falei assim, gente, é muito louco, porque é a primeira vez que publicamente, vamos dizer assim, eu venho para falar sobre o sagrado feminino, né? E para mim, então, por isso que eu falei, é tão importante quando a gente tem espaços para isso, porque a gente precisa propagar esse tipo de conhecimento, né? Sim. E que honra, então, ter você aqui para propagar esse conhecimento pela primeira vez a público, então, de um tema que é tão importante, que, inclusive, como eu sou vulnerável, né, gente? Eu já falo logo a realidade. Um tema que, como eu disse para a Tânia, é novo para mim também. E aí eu falei, gente, é aí, né? Quero que você explique para as pessoas, mas eu também vou aprender com você, porque é uma questão muito nova, né? Muito recente. Sim, é muito recente, né? Eu acho que por eu estar tão mergulhada nesse mundo, para mim, assim, eu vejo muitas coisas, e aí, Sá, uma coisa que eu preciso que fique muito clara desde o começo, né, eu acho que, de uma forma geral, quando a gente fala de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, a gente bate muito com estigmas, Sofismas. Imposições de tem que ser assim, tem que ser assado, se você não fizer isso, você não vai conseguir, você não vai alcançar. E com o sagrado feminino, por incrível que pareça, acaba acontecendo a mesma coisa, assim, mesmo direcionamento de extremismo, sabe? Então, e uma confusão, assim, do que de fato é, do que de fato deixa de ser. Então, assim, quando eu sentei, né, até te mandei a foto, quando eu sentei para escrever, falei, bom, Tânia, vamos lá, né? O que você vai falar ali na entrevista passada sobre o sagrado feminino? E aí eu sentei, e naquele momento eu me concentrei para colocar no papel, e me veio, assim, começou a vir para mim palavras muito fortes, assim, uma enxurrada de palavras muito fortes. E por eu estar vivenciando o sagrado feminino na minha vida diariamente, eu não posso ir contra isso. Eu não posso omitir isso. Eu tenho um valor, sabe, comigo, que me guia muito, que é a congruência. Então, o que eu falo é porque eu vivo. Tudo que eu ensino para as mulheres é porque eu vivencio. Eu não consigo chegar aqui para você e para as milhares de mulheres e falar assim, olha, gente, é isso, se eu não tiver passado por isso. Né? Porque eu acho que a verdade, ela não é só dita, ela é sentida. Sim, com certeza. Então, assim, quando eu vivencio o sagrado feminino na minha vida, eu pude perceber, inclusive, que é um resgate de muitas coisas, e a escrita foi uma delas. Em algum momento na minha vida eu entendi que eu não tinha mais que escrever, eu sempre gostei, mas eu não tinha mais que escrever, as pessoas não entendiam o que eu escrevia, e sei lá, eu era julgada por aquilo, e aí deixei de escrever. E quando eu sentei para pensar no que eu ia trazer hoje aqui com você, a escrita me veio assim de uma forma muito forte. Que legal. E então eu vou pedir licença. Ai, que demais! Para que eu diga para vocês, na verdade, para que eu leia para vocês, poema, vamos dizer assim. Ai, que lindo! Sagrado feminino. Muito bom. Me conceda essa licença. Mas nossa, eu tô me sentindo honrada, que eu tô até arrepiada. Vai que vai. Bom, então assim, eu acho que para a gente começar a falar do sagrado feminino, sabe? É muito importante, eu vou começar pelo final, na verdade. É muito importante que a gente entenda o que não é o sagrado feminino. Em função desse paradigma, né? Em função desse apontamento de coisas do tem que ser e tem que deixar de ser. Então, o que não é o sagrado feminino? O sagrado feminino, ele não é uma seita, ele não é um dogma, e o sagrado feminino, ele não é uma religião. Mas, Tânia, afinal de contas, o que é o sagrado feminino, então? O sagrado feminino, ele é um estilo de vida, ele é uma filosofia que te relembra, porque na verdade você já sabe, a ouvir o seu próprio coração. É um retorno, um caminho de volta para sua casa interna. É abrir um espaço para uma reconexão com a mulher potente e cheia de recursos que apenas perdeu a direção. É um olhar para dentro, porém, não mais com julgamento, muito pelo contrário. É um processo lindo e intenso de reconhecimento, aprendendo a desenvolver acolhimento dessa mulher adormecida e entorpecida que resgata dentro de si
o seu próprio pertencimento. Eu acredito que a forma mais simples para começar a entender essa desconexão, esse rompimento, é enxergar que existe uma dualidade, que socialmente e culturalmente chega a nós em forma de separação, competição, disputa acirrada e desunião. O sagrado feminino vem nos ensinar que é chegada a hora de integrar, conectar e vivermos a totalidade do masculino e do feminino, que é algo complementar. Uma mulher ferida se sente acuada, amedrontada, com dificuldade de se posicionar. É extremamente sensível a críticas e julgamentos e faz de tudo para ser aceita e se encaixar. Aprendeu com o mundo externo que para ser reconhecida e ter valor, precisaria se esforçar. Fazer, fazer, fazer e fazer muito, para aí, quem sabe então, alguém anotar. Frequentemente, a sensação de insuficiência a fez acreditar que precisaria se transformar numa mulher guerreira, encarar inúmeras batalhas diárias, se ferir e até mesmo sangrar. Porque somente assim daria conta de tudo e de todos. E quem sabe, se sobrar tempo, mesmo se sentindo culpada, se sentar para descansar. Tudo que essa mulher via, vivia e ouvia durante toda a sua vida a fez chegar nesse lugar de sofrimento e dor, e mesmo sem intenção nenhuma, constantemente se machucar. A cada dia na escuridão interna, se distanciando cada vez mais de si mesma, olhando para o mundo à sua volta e a se questionar: aonde é que eu vim parar? A vida é só isso mesmo? Acorda, filho, casa, organiza tudo, equilibra os pratos e bora trabalhar. Trabalhar, 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 ganhar dinheiro, pagar os boletos e quem sabe no fim de semana poder relaxar. Domingo à noite, um único pensamento. Amanhã cedo começa tudo de novo. Quem sabe apertando o botão do piloto automático da vida fique menos doloroso. Ei, mulher, vem aqui. Eu preciso te falar. Escuta o que eu vou te dizer. Olha para mim, respira bem fundo. Você precisa parar. Eu preciso ser sincera com você. Essa vida de desconexão, ela vai te matar. Difícil escutar, né? Eu sei. Mas é chegada a hora de encarar. A realidade nem sempre é fácil, mas tomar consciência do que não está bom, enxergar o que precisa mudar, é o primeiro passo para você conseguir se curar. Dá medo, eu sei. O primeiro passo é sempre o mais desafiador, porque parada, estagnada, ficamos entorpecidas pela dor. Mas preciso te contar uma verdade, você está preparada? Esse caminho para dentro de ti não é desconhecido, porque não existe terreno que você já não tenha percorrido. Pode estar escondido, empoeirado, com a portinha trancada ou provavelmente esquecido. Mas é só começar a andar, encontrar com a sua coragem e resgatar tudo o que te fizeram acreditar que você tinha perdido. Cada uma de nós tem aqui dentro do peito um universo infinito, esperando ansiosamente para ser expandido. Escute seu chamado interno, mulher. É seu coração implorando para ser ouvido. Aprenda a silenciar sua mente para dar voz ao seu instinto. Confie nele, ele te guiará a estrada adentro, para te revelar o que para você, somente para você, fará sentido. Não existe certo nem errado, inclusive haverá tropeços, espinhos e recomeços. Não vou mentir, o processo exige esforço e pode ser demorado. Não é do dia para a noite, mas acredite, é exatamente isso que fortalece o aprendizado. E mulher, não se esqueça, você não precisa ir sozinha. Se cansar, pare, descanse, respire fundo novamente e busque uma companhia. Caso você precisar, eu estarei aqui para te acompanhar. Caminhar lado a lado contigo, propagar a cura do feminino no mundo e poder ver de perto seu lindo desabrochar, faz absolutamente tudo valer a pena. E é o que faz verdadeiramente o meu coração pulsar.
Ai, que coisa linda! Lindo, muito emocionante. Eu espero que tenha feito sentido para você, para vocês, todas e todos. Porque quando eu falo da cura do feminino no mundo, eu até brinco, que eu falo que eu acho que tinha que ser utilidade pública, sabe? Informação de utilidade pública. Porque se você não é mulher, você convive com uma mulher. Você nasceu de uma mulher. Então, todos, todas precisam entender a proporção disso, do que é esse resgate dessa potência feminina. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual que é o papel de quem não é uma mulher, né, dentro do sagrado feminino? Se esse assunto aqui que nós estamos tratando é só para mulheres, com certeza tem homens assistindo, né? Eles estão infiltrados, ou eles deveriam realmente ouvir, entender do que se trata? Eu acho que a informação nunca é descartada, né? E é isso, você tem uma esposa, você tem uma irmã, você tem uma mãe, você tem uma filha. Então entenda a potencialidade dessa mulher, respeite, né? Antes até do entendimento vem o respeito. Eu posso não entender, mas eu preciso respeitar. Respeitar a ciclicidade dessa mulher. Homens também são cíclicos, tá? Sim. Uhum. Também são cíclicos. Quando eu falo de ciclicidade, eu falo dessa mudança, né? Dessa alternância entre estados. Até biológico, né? Total. Uhum. Só que o que acontece com as mulheres? As mulheres, elas não são lineares, né? O homem, ele é muito mais linear. Uhum. Então, nós somos mulheres, nós somos 80% feito da energia feminina e 20% da energia masculina. 20% da energia masculina. E homens, o contrário. 80% de energia masculina e 20% de feminina. Então, o que acontece é que nós, mulheres, somos cíclicas e homens são lineares. Por isso que eles sentem muito menos essa mudança. Uhum. Nós somos regidas, nós temos... o nosso corpo é água, né? A grande composição, grande parte da composição do nosso corpo é água. Né? Então, nós somos regidas, sim, pela força da natureza. Nós somos a própria natureza. Eu até fiz um post esses dias. Você não é parte da natureza, você é a própria natureza. E entender essa ciclicidade faz tudo se tornar mais leve, mais fácil. Não é conto de fadas, como eu disse aqui, né, no texto. Não é conto de fada, não é comercial de margarina, mas se você entende por que aquilo está acontecendo com você, você tem recursos para lidar com aquilo. E sim, isso faz toda a diferença. Uhum. Inclusive, uma coisa que eu falo muito é uma frase que eu uso todo o tempo, que é: seja gentil com você mesmo, né? E eu acredito que entender essa ciclicidade em você mesmo e no outro. Então, no caso dos homens, entenderem isso nas mulheres, né? E as mulheres aceitarem isso é uma forma de gentileza. E quando nós somos gentis com as outras pessoas, nós estamos sendo gentis conosco porque nós estamos nos relacionando o tempo todo com gente. Então, eu brinquei assim, né? E aí, é para os homens também? Será que eles estão apenas infiltrados? Mas o mínimo que um homem que convive com uma mulher, e são todos os homens que convivem com mulheres, se não é dentro da sua casa, é em algum ambiente, né? Não é possível, é muito raro quem não convive em hipótese alguma com uma mulher. E ele entender essas questões da potencialidade feminina, não sentir medo dessa potencialidade, porque tem gente... Eu sei também que muitos critérios foram deturpados, e por causa de muitas pessoas que são extremistas, acabou que algumas outras pessoas têm medo do que vem de novidade, do que é o novo, enfim, e até sendo gentil também com o outro, eu consigo entender que é mais difícil para algumas pessoas entenderem essa potencialidade, entenderem que nós estamos apenas buscando algo que não é algo além do... Não estou tirando direito de ninguém, a gente está buscando respeito, buscando conexão, conectividade, né? E quando a gente entende isso... homens, né? Não, muito pelo contrário, gente. Gente, eu tenho 2 exemplares aqui em casa, amo eles de paixão, né? E também não é... Isso eu acho importante falar, sabe? Não é uma luta, vamos dizer assim,
um espaço de igualdade, porque nós não somos iguais aos homens. Isso, E foi justamente por tentarmos ser iguais aos homens que a gente se ferrou e se ferrou bonito. Então, a gente não é igual aos homens e tá tudo bem. E a ideia de abrir o espaço para essa discussão, no bom sentido, é justamente isso, de entender que nós podemos funcionar do nosso jeito. Isso, é isso mesmo. O sofrimento de tentar ser igual não tá certo, né? E eu chamo de equidade, eu não sei se seria essa a palavra que você utiliza, mas assim, eu falo, eu quero ser a Sara, a mulher, tô buscando me conectar, saber quem eu sou, e eu sou biologicamente diferente de um homem, emocionalmente diferente, eu não quero ser igual, e eu quero respeito à minha individualidade, porque é lindo ser mulher, eu amo ser mulher, né? Mulheres sentem dores diferentes, mulheres menstruam, que eu acho que esse é um tema que a gente precisa falar muito, né? Muito. Eu ainda bem convivo com homens que entendem isso de uma forma muito natural, né? Sendo vulnerável mais uma vez, eu tenho endometriose, então assim, eu sinto muita dor quando eu tô com algum problema de ordem menstrual, todo mundo fica sabendo, a Sara tá com dor, vamos pro hospital, não sei o quê. E sim, gente, é menstruação, é normal, tá tudo normal, bem. Gente, todas as mulheres menstruam a vida inteira. A gente vai ter que conviver com isso. E que seria muito mais leve se todas nós tivéssemos aprendido desde sempre que é uma coisa natural e que faz parte, mas sim, é um tabu socialmente, culturalmente. Ainda vivemos, né? Sim, melhoramos, mas ao passo de formiga, ainda vivemos uma sociedade extremamente patriarcal. Então, a gente precisa começar é chegado o momento da gente precisar a desmontar tudo isso. Menstruação precisa deixar de ser tabu. Menopausa precisa deixar de ser tabu. Eu nem chamo mais de menopausa, eu chamo de plenopausa. Porque mulheres que chegaram na menopausa era o fim da vida. Jesus amado, se eu perder a vida com 60, eu quero viver até 110, meu Deus, o que eu vou fazer o resto desses anos, entende? Fora as que entram na menopausa um pouco antes também, porque às vezes as condições biológicas levam para isso. Então, isso que você está, como você está comentando, foi muito prejudicial para mim quando eu era adolescente, porque eu já tinha problemas nesse sentido, eu não sabia, e eu menstruava de forma desregulada, e na escola eu sofria muito, porque eu não podia deixar sujar, não podia deixar as pessoas saberem, não podia saber. E assim, quando eu tiver uma filha, eu desejo ter um casalzinho, né? Não sei ainda, né? Vamos ver o que Deus vai me permitir. Mas quando eu tiver minha filha, eu vou ensinar lógico, a gente ensina o cuidado, autocuidado ali, tudo bem, uma forma enfim, é higiene normal, como qualquer outra coisa, tal, mas se sujar, tá tudo bem. Naturalizar. É isso aí. Filha, tá tudo bem. Se você tiver que perguntar pro coleguinha do lado, tá tudo bem aqui na minha calça? Tá tudo bem comigo? Eu vou precisar ir no banheiro? Tá tudo bem perguntar, sabe? Porque os homens não sabem disso, mas as mulheres, às vezes a gente tem que levantar e falar escondidinho assim, dá uma olhadinha aqui na minha calça, você tá tudo bem? Gente... Pra que falar baixinho, cochichando como se fosse algo escondido? E sabe o que é pior? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei de ter que pedir absorvente emprestado para minha amiga na escola e, tipo, a gente embaixo da blusa, tipo, parecendo que tá traficando droga, entendeu? Ô, gente, pelo amor de Deus, é um absorvente. Isso mesmo. Então, assim, não, vamos normalizar, vamos naturalizar as coisas. E me conta um pouquinho, como que você decidiu estudar o Sagrado Feminino? Isso é algo que já era muito comum para você? Como eu disse, né, para mim não era, ainda é algo que eu estou aprendendo. E como foi para você? Então, para mim, como eu falei, né, as coisas vão chegando, né, e conforme a gente vai se abrindo também, sabe, tomando consciência de algumas coisas, eu acho que as coisas vão chegando. E aí, quando chegou, né, para mim, pela internet, né, gente, assim, todos os cursos, eu até estava pensando nisso esses dias, todos os cursos, todas as coisas que de fato mudaram minha vida, assim, de autoconhecimento, vieram da internet, né, do Instagram, de internet. E isso, inclusive, me motivou para fazer um outro trabalho paralelo, né, paralelo, não tão paralelo, mas complementar, vamos dizer assim. Mas eu comecei a entender que eu, Tânia, em função da minha história de vida pessoal, que é uma coisa que eu também compartilho, porque eu entendi que é através desse compartilhar que as pessoas se identificam, e aí a gente consegue entender que
não foi só eu que passei por isso, existem outras mulheres que também passaram por isso, e isso faz toda a diferença do mundo. A minha história pessoal me trouxe o entendimento inconsciente de que eu teria que me masculinizar se eu quisesse conquistar alguma coisa na minha vida, se eu quisesse competir, vamos dizer assim, né? Mercado de trabalho, relacionamento, enfim, em todas as áreas da minha vida, eu teria que ser muito forte. É isso. Como eu escrevi no texto, grande parte do texto veio da minha história pessoal, tanto que eu me seguro para não chorar, para não me emocionar quando eu leio, porque bate muito lá dentro, né? Então, eu entendi que era essa forma. Inclusive, eu acho que é um mecanismo de defesa. Eu acho não, né? É um mecanismo de defesa. Vou me masculinizar porque só assim consigo sobreviver nesse mundo aqui, né? E aí assim fui eu, desbravando, né? Botando a cara a tapa, né? Botando o peito, batendo no peito, falando, eu dou conta de tudo sozinha, né? Eu faço isso, faço e aconteço, né? E aí a gente vai criando uma couraça que chega uma hora que pesa muito, e para mim essa hora chegou depois da maternidade. Quando gente, isso tudo eu descobri, tá? Tomei consciência recentemente, depois desse sagrado feminino na minha vida. Quando a maternidade chegou para mim, ela bateu na minha porta e falou assim, viu, mulher, tá aqui, ó, 2 pacotinhos para você cuidar. Então se vira aí na sua feminilidade, porque agora você precisa cuidar. Até então eu não tinha cuidado. Eu não sabia o que era cuidar. Eu não cuidava nem de mim. O que era cuidar? Não sabia. E para mim foi um sofrimento muito grande. Eu tive depressão pós-parto, eu desenvolvi um transtorno alimentar. Então, tudo isso são consequências, né? Era o meu corpo me avisando que eu precisava me olhar. Então, esse processo de... Aí, o que aconteceu, Sá? Eu fui de um extremo para o outro. Eu saí da Tânia masculinizada, né? Que a gente chama de yangueada, que é a energia yang, que é a masculina, né? E, né, assim, a gente terá outras oportunidades de entrar no assunto, mas eu saí dessa Tânia masculinizada e yangueada e entrei num processo de me encolher, de me vitimizar, inclusive. E aí eu fui de um extremo ao outro. Toda a energia feminina que eu suprimi minha vida inteira, eu falei, eu não preciso dar conta de tudo sozinha? Beleza, então, ó, tentei. Mas isso também não foi positivo. Foi de um extremo ao outro mesmo. Foi de um extremo ao outro. Eu comecei a me frustrar. E eu falava assim, gente, mas de novo o texto, será que é isso mesmo? Será que a vida é só isso? É só isso que eu tenho que acordar, cuidar de filho, limpar a casa, varrer, cuidar, lavar, passar e acabou? O que mais? Porque eu não ia para o mundo. Ir para o mundo, por exemplo, é uma energia masculina. É uma energia de se posicionar. E aí eu tinha medo. Eu falava assim, não, mas se eu tiver essa atitude de novo, esse comportamento de novo, eu vou me machucar. E aí eu voltava para dentro da minha casinha de novo. E aí até eu entender que eu posso integrar, que eu posso sim usar toda a minha energia feminina, e é extremamente potente. Isso é um processo, tá, gente? Não é do dia para noite, não. A gente não acorda um dia e fala assim, vou resgatar o meu sagrado feminino e tá com fogo ali no armário. Não é. Né? É um processo. Então, assim, eu posso sim usar toda essa minha potência que eu descobri que eu tenho, que eu assumi, inclusive, que eu tenho, e também a minha energia masculina, que é o quê? É me comunicar, é ir lá e botar a mão na massa, é fazer, é pensar, é racionalizar, sem me desrespeitar. É encontro de um equilíbrio, tá? Exatamente. Sabe uma coisa muito interessante que a gente pode entender mais fácil? Eu não sei se você deve saber, sabe aquele símbolo taoísta do Yin e Yang? Sei, Que tem um lado... Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui o símbolo para ficar mais fácil. E muitas pessoas conhecem aquilo como bem e mal. Gente, assim, bem e mal é uma das milhares dualidades que existem no mundo.
mas aquilo ali é uma representatividade do masculino e do feminino, né? Então, assim, tudo que a gente vive nessa vida é dual. Então, tem o dia e a noite, tem o sol e a lua, tem o masculino e o feminino, tem o bem e o mal, enfim, as 4 estações, né? Não é, sabe quando a gente fala assim da ciclicidade? Então, tem as fases da lua, tem as 4 estações, então tudo, absolutamente tudo que a gente vive tem a luz e a sombra. Não dá para excluir, não é mais. É chegada a hora da inclusão, da conexão, não mais da separação das coisas. Uhum. E só assim nós seremos quem fomos chamados para ser, inteiros, completos, né? E quando eu descubro, inclusive, essa minha integridade, né, de ser inteiro, eu consigo me colocar no mundo, porque eu confio, né, eu me sinto segura. Mulheres não se sentem seguras porque não estão acordadas, despertas para a sua potência. E não é porque elas não querem, não. É porque elas foram ensinadas culturalmente, socialmente, que elas não podiam fazer isso. Então, mulher, não é culpa sua. Aqui a gente não fala de culpa. A gente fala de uma responsabilidade, autorresponsabilidade. Até agora você entendeu que era assim. A partir de agora você entendeu que existe um caminho para mudar isso. Sim. Então, a responsabilidade de escolher qual caminho você quer percorrer é sua. Muito bom, muito bom. Ai, que lindo. Se deixar, a gente fica aqui, porque é muito gostoso esse assunto. É pouco. Outra, eu acho que, eu não sei se essa é a palavra, mas tem muitas mulheres adormecidas, né? E se, com certeza, muitas mulheres encontrarão identificação, ou alguns maridos, irmãos, filhos, netos que estão assistindo e entendem que as mulheres que eles convivem precisam conhecer uma profissional como você para ajudá-las aí no caminhar, nas descobertas de si mesma, nos reencontros, né, consigo mesmo. E como eles fazem, então, para te procurar? Como nós vamos deixar o seu Instagram aqui, então a pessoa já vai te pesquisar lá. Onde você atende? Você atende no formato online? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Eu atendo online, né, no 1-a-1, né, assim, individualmente. Atendo presencial. Aliás, eu tenho atendido com a história toda da pandemia, sabe? Grande parte do meu atendimento foi para online, né? E isso foi uma mudança muito positiva, né, gente? Assim, ó, o atendimento é o mesmo, a conexão é a mesma, né? Funciona do mesmíssimo jeito. E alguns poucos casos eu precisei continuar no presencial. E, então, assim, hoje 90% dos meus atendimentos são online, né? E individual. E aí, quando eu falei, né, desse trabalho complementar, que eu comecei a desenvolver agora, é justamente para eu conseguir propagar mais, né, esse conhecimento para as mulheres. Então, eu estou começando a desenvolver o meu Instagram, né? Recomecei ele de novo. Então, eu estou começando a desenvolver ele para cursos. Ai, que legal. Então, vai começar a aparecer muitos conteúdos. A minha ideia é o quê? Entrega. Né? Eu tenho esse valor de entrega muito grande dentro de mim. Então, entrega. E, esporadicamente, vou fazer cursos. Vou fazer imersões, por exemplo, um aulão de 3 horas no sábado. Sabe? Muito bom. Então, essa foi a forma que eu encontrei para conseguir propagar isso, porque no 1-a-1 é gostoso, é maravilhoso, mas é um trabalho de formiguinha. E eu acho que chega a hora que a gente começa a entender que isso precisa expandir. Escalonar, né? Então, até porque com a era da internet, com as pessoas com mais informações, muitas pessoas não sabendo disso, então precisa mesmo de profissionais que consigam propagar isso de forma mais rápida, né? Rápida e responsável, como é o seu trabalho, né? Obrigada, Melissa. Então, assim, a forma de me encontrar mais assertiva pelo Instagram, né? Me mandem direct, né? Eu estou reformulando ele, né? E faz parte, inclusive, do meu processo de entender que eu sei fazer, que eu posso fazer,
que eu consigo aparecer, né, botar minha carinha ali, abrir uma live, fazer um vídeo. Então, o acesso mais fácil, o caminho mais fácil para chegar até mim é pelo Instagram mesmo. Ótimo. Então, muito obrigada. Obrigada, porque eu, como mulher, agradeço muito por tudo que eu ouvi aqui, né? Como eu disse algumas vezes, tenho aprendido, estou aprendendo, vou aprender muito mais. Te agradeço muito pelo seu posicionamento. É preciso que profissionais como você realmente se posicionem para que nós possamos nos encontrar, chegar onde nós precisamos chegar. É a sua profissão, mas eu acredito muito que essas profissões que têm um cunho social, elas dizem muito sobre quem é a pessoa, né? Então, que bom que você escolheu isso, que bom que você está aí para dividir isso conosco, para multiplicar, né? Não é dividir, mas é multiplicar esse conhecimento conosco, com outras mulheres e somar. Muito obrigada, Tan. Um beijo para você. Beijo para o Leandro, beijo para os gêmeos. Vamos marcar nosso café. Vamos sim. Um beijo. Obrigadão. Um beijo. Muito bom. Pessoal, muito obrigada. Amei estar aqui com vocês novamente. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Lembrem de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho. Tô aqui toda sexta com vocês. E esse programa, ele passa ao vivo, mas vocês sabem, compartilhem esse link para outras pessoas assistirem em outros momentos, para quem não consiga assistir agora, tá bom? Um beijo para vocês e até sexta que vem.